Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 22, está escrito: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Foi também o rei mais famoso de Israel. Antes disso, Davi foi pastor de ovelhas, escudeiro, líder militar, músico e poeta. Davi escreveu muitos salmos, onde descrevia seu amor, fé, humildade e confiança em Deus. O mais conhecido deles foi o Salmo 23, no qual traduz a sua dependência de Deus, tal como uma ovelha precisa do seu pastor. Davi era da linhagem da tribo de Judá e foi um antepassado de Jesus. 1 Samuel, capítulo 13, no verso 14, está escrito: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder de seu povo. Graça e paz do Senhor Jesus, aqui é o presbítero André, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre quem foi o rei Davi, a história de rei Davi. Então, se você gosta desse assunto, já deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Então vamos continuar esse conteúdo abençoado. Davi era o filho mais novo de Jessé, de Belém de Judá. Ele era ruivo e tocava harpa. Era bastante jovem quando cuidava das ovelhas de seu pai. Quando Deus rejeitou Saul como rei, ele enviou o profeta Samuel para ungir Davi, rei de Israel. Ao contrário do que o profeta viu na aparência de Saul e dos irmãos de Davi, o Senhor viu o coração de Davi. 1 Samuel capítulo 16, no verso 7, vamos ver o que está escrito. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mesmo tendo sido esquecido para o jantar com o profeta Samuel, Davi foi chamado do pasto e ungido como o rei de Israel. A partir daí, foi cheio do Espírito Santo. Mais tarde, Davi foi trabalhar para o rei Saul como escudeiro e tocando harpa. Quando os filisteus atacaram Israel, Davi derrotou o gigante Golias e tornando um guerreiro famoso e popular em Israel. Saul ficou com inveja dele, porque tinha sucesso em tudo que fazia, e tentou matá-lo. Mas Jonatas, filho de Saul, era amigo de Davi e o ajudou a fugir. Eu vou deixar aqui para você no card desse vídeo os detalhes de como foi a luta entre Davi e Golias. Você pode conferir nesse outro vídeo depois aqui no card. Então Davi se tornou fugitivo durante vários anos. Ele juntou um grupo de guerreiros e se tornou um mercenário. Davi se recusou a matar Saul, mesmo sabendo que seria rei depois dele. 1 Samuel capítulo 24, no verso 6 e 7. Então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho.
Quando Saul morreu em batalha, Davi se tornou rei da tribo de Judá. Ele reinou sobre Judá durante 7 anos, até Isbosete, o herdeiro de Saul, morrer. Depois ele se tornou rei de todo Israel. Segundo Samuel capítulo 5, no verso 4 e 5. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio. E em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Davi teve várias guerras e muitas vitórias durante o seu reinado. Ele consolidou o poder de Israel e tornou Jerusalém a sua capital. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e fez os preparativos para seu filho Salomão construir o templo dedicado ao Senhor. Vamos ver aqui agora as 3 grandes falhas de Davi. Davi foi um grande homem de valor e caráter desde sua mocidade. Poderíamos ter uma enorme lista com todos os seus bons feitos, como por exemplo, Davi confiou no Senhor de todo o coração quando enfrentou o gigante Golias. Ele não matou o seu perseguidor, o rei Saul. Ele guerreou e livrou o povo de Deus dos seus perseguidores filisteus, moabitas, sírios, edomitas. Foi bondoso com o único descendente vivo de Saul. Adorava a Deus com hinos, poemas, orações e ações de graça. Porém, como todos nós, Davi também cometeu muitos pecados. A diferença é que ele se arrependia verdadeiramente com humildade. Dentre as falhas de Davi, podemos destacar 3 piores pecados: adultério com Batseba, artimanha e assassinato de Urias, levantamento de censo do povo. Então Deus não se agradou dos erros de Davi, nem o poupou quando agiu mal. Por todos esses erros, Davi sofreu as consequências pelos seus pecados, mas buscou a Deus arrependido. Ele sabia que sua salvação dependia totalmente de Deus. Salmo 51, verso 12 e 13. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. A Bíblia não aprova as falhas de Davi, pelo contrário, registra os seus bons e maus momentos, para que possamos compreender que somente Jesus Cristo é totalmente perfeito. Ele sim é o maior exemplo para todos nós. Davi profetizou sobre o Cristo em Salmo 22, apontando para o verdadeiro rei e seu reino eterno. Davi teve várias esposas e concubinas. Apesar disso, como vimos anteriormente, ele cometeu adultério com Batseba, a esposa de Urias. Ele engravidou e Davi conspirou para que Urias morresse na guerra, para poder ficar com ela. Mas Deus castigou Davi por seu pecado e a criança morreu. Segundo Samuel 12, no verso 13 e 14. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Davi se arrependeu dos seus graves pecados, mas depois disso teve sérias consequências, inúmeros problemas com sua família. Davi governava bem seu país, mas não a sua família. Alguns dos seus filhos eram rebeldes e violentos. Eles causaram muitos problemas a Davi. Inclusive,
tentando usurpar o seu trono. Por isso, 3 de seus filhos foram mortos, depois da morte de Davi. Seu filho Salomão foi o sucessor no trono de Israel. Agora, por que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus? Davi não era um homem perfeito, mas ele amava a Deus. Davi fazia o seu melhor para obedecer ao Senhor de coração. Veja alguns motivos pelos quais Davi foi considerado um homem que agradou o Senhor. Quando pecava, confessava os seus pecados. Davi reconhecia os seus erros e se arrependia de verdade. Ele não era arrogante, sabia que era pecador e que precisava de Deus. Mantinha em consideração a palavra de Deus para obedecê-la. Consultava ao Senhor antes de tomar uma decisão. Confiava em Deus de todo o coração. Dependia totalmente do Senhor. Desejava ter um coração puro e espírito reto diante de Deus. Ele amava a Deus. Tinha Deus como a sua esperança. Desejava a presença de Deus. Não queria perder o Espírito Santo. Queria aprender com Deus. Assim como Davi, podemos aprender a amar, adorar e servir a Deus de todo o coração, apesar de nossos erros. Então é isso, pessoal, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Eu vou deixar aqui para você no primeiro link da descrição para você conhecer um curso completo de bacharel em teologia, aonde você não precisa pagar mensalidade, apenas uma taxa única, valor simbólico. Você recebe na sua casa certificado histórico e credencial, ok? Clica no primeiro link da descrição para você conhecer esse curso abençoado. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.